O zoológico é um lugar que muitas pessoas adoram visitar quando são mais jovens, pois nunca viram criaturas tão fascinantes tão de perto. Na verdade, zoológicos ao redor do mundo já foram palco de incidentes que vão do assustador ao absurdo e até ao hilário. Se esses 20 momentos de zoológico não tivessem sido filmados, ninguém acreditaria. Número 20. O Gibbon. Vamos começar com um caso mais tranquilo, por assim dizer. Aqui temos um gibão, um tipo de primata que estava nos galhos mais altos do Dudley Zoo, na Inglaterra. Mas o que torna esse momento digno de estar nesta lista? Simples. Esse gibão decidiu fazer um verdadeiro espetáculo. Como dá para ver, esse macaco ágil mostrou uma impressionante habilidade acrobática ao se movimentar entre os galhos. Ele até realizava quedas controladas de um ponto a outro antes de agarrar-se perfeitamente em outra parte da árvore e continuar sua rotina. Embora seja comum ver macacos e primatas brincando ou pulando em seus recintos, esse caso foi diferente. Ele não estava apenas se divertindo, mas sim provando o quanto era bom em balançar pelos galhos. E não que a gente esteja reclamando disso. Às vezes é exatamente esse tipo de espetáculo que queremos ver em um zoológico. E esse foi realmente impressionante. O mais irônico foi que, no fim da apresentação, o gibão parecia confuso, como se não entendesse por que tudo tinha parado. Um dos segredos para sua incrível destreza está na estrutura de seus ossos, mais especificamente no pulso. Diferente de outros primatas, os gibões possuem um pulso que funciona como uma articulação esférica, permitindo um movimento biaxial. Isso reduz drasticamente o esforço necessário nos braços e no tronco, além de minimizar o impacto nas articulações dos ombros. Não é o tipo de coisa que muita gente espera, mas essa é a prova de que a natureza cria suas criaturas de formas que nem sempre imaginamos. Palmas para esse gibão e suas acrobacias. Aposto que muitas pessoas gostariam de ser tão ágeis quanto ele. E antes de continuar, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Caso contrário, uma centopeia pode aparecer no seu rosto enquanto você dorme. Número 19. O leão e a criança. Já foi a um zoológico e ficou cara a cara com um animal que estava do outro lado do vidro? Embora nos garantam que é seguro, às vezes bate aquele pensamento. Mas será mesmo? Afinal, estamos confiando em uma simples barreira de vidro para nos proteger de animais extremamente fortes. Pois bem, o próximo vídeo pode acalmar seus medos, ou talvez criar novos. Em um zoológico, uma garotinha observava uma leoa que estava empoleirada em uma rocha. O animal também estava prestando atenção nela, mas por um motivo totalmente diferente. A postura da leoa não deixava dúvidas. Ela estava em modo de caça. A menina inocente bate no vidro como se quisesse chamar a leoa para brincar. E de certa forma consegue o que queria. Assim que ela se vira de costas, a leoa avança com tudo, tentando pular em cima dela. Felizmente o vidro estava ali, frustrando o ataque da leoa. E o mais curioso, o animal parecia não entender o que estava acontecendo, como se questionasse por que não conseguiu pegar sua presa. E a reação da mãe da menina? Ela cai na risada com a situação? Sim, enquanto sua filha quase vira um lanche de felino, a mãe simplesmente acha tudo muito engraçado. Não sei vocês, mas essa não seria minha reação imediata. No fim das contas, foi um momento cômico. E, ao mesmo tempo, uma prova de que os zoológicos sabem o que estão fazendo quando se trata de garantir a segurança dos visitantes. Número 18. O tapa no hipopótamo. Existem certos animais que você nunca deveria pensar em provocar. Isso porque, se forem incomodados, eles podem reagir de forma imprevisível e, em alguns casos, letal. No entanto, no mundo dos zoológicos, os tratadores às vezes precisam tomar atitudes firmes para garantir a segurança dos visitantes. Esse foi o caso de um incidente que aconteceu no zoológico de Delhi, na Índia. Tudo começou quando um hipopótamo, que estava tranquilamente em seu tanque, decidiu sair da água e escalar o muro de contenção, chegando muito perto dos visitantes. Felizmente, o animal não estava em um estado agressivo. Pelo contrário, ele parecia apenas curioso e queria ver de perto aquelas pessoas do outro lado da barreira. Outro ponto positivo foi que o tratador do zoológico estava presente e, sem hesitar, agiu de imediato. A solução dele? Dar tapas no focinho do hipopótamo até que ele desistisse e voltasse para a água. Sim, sem medo algum, o tratador começou a bater no animal, forçando-o a recuar. O que poderia ter sido um desastre acabou sendo apenas um momento inusitado. Mas vale lembrar que hipopótamos são animais extremamente perigosos e já foram responsáveis por diversos ataques fatais no passado.
Para quem pode achar que o tratador foi cruel ao bater no animal, vale ressaltar: ele não estava machucando o hipopótamo. Esses animais possuem uma pele muito grossa e resistente, então os tapas não causaram dor. Apenas foram o suficiente para fazê-lo voltar para a água. E para falar a verdade, talvez esse seja até um dos métodos de treinamento usados no zoológico para mostrar ao hipopótamo o que ele pode ou não pode fazer. De qualquer forma, foi uma situação que poderia ter sido muito pior. Número 17. O beijo do orangotango. Agora vamos para um zoológico no Reino Unido, onde aconteceu uma cena surpreendente entre uma mulher grávida e uma dupla de orangotangos. Pessoas sempre se perguntam o quanto os animais realmente entendem sobre os humanos e suas características. Pois bem, esse vídeo pode dar uma pista sobre isso. A protagonista dessa história é Naomi Davis, uma enfermeira que visitou o zoológico quando estava com 4 meses de gravidez. Por conta disso, sua barriga já estava visivelmente arredondada. Ao lado de seu noivo, Naomi foi até o recinto dos orangotangos e, para sua surpresa, os animais imediatamente notaram algo diferente nela. Uma fêmea adulta, que carregava um filhote nas costas, ficou fixada na barriga da mulher. Então, algo inesperado aconteceu. O filhote se aproximou do vidro e começou a beijar a barriga de Naomi repetidamente, bem no local onde o bebê humano estava. A cena foi tão emocionante que Naomi ficou impressionada, percebendo que os orangotangos pareciam compreender o que aquele volume em sua barriga significava. A mãe orangotango também não tirava os olhos dela, como se entendesse a conexão entre as duas. Mais tarde, Naomi comentou que a experiência foi mágica, pois os orangotangos também haviam passado recentemente pela experiência da maternidade. Esse momento mostrou que, apesar das diferenças entre humanos e primatas, a criação de uma nova vida é um vínculo que une todas as espécies. Para tornar essa história ainda mais especial, Naomi disse que, quando seu bebê nascesse, ela pretendia levá-lo de volta ao zoológico para ver se os orangotangos o reconheceriam. Que gesto lindo! Número 16. O cabo de guerra. Uma das maiores curiosidades que os humanos têm sobre os animais é quão fortes eles realmente são. Sabemos que há criaturas absurdamente poderosas, como os ursos, mas será que conseguimos competir com os animais em desafios de força? Bom, um grupo de lutadores da WWE decidiu testar isso. 4 anos atrás, Ricochet, Fabian Aichner e Killian Dain foram até um zoológico para participar de um cabo de guerra contra um leão. Antes de mais nada, nenhum dos lados corria perigo. O desafio foi montado de forma que o leão não pudesse ferir ninguém, e a força da corda foi equilibrada para garantir que fosse uma disputa justa. Mas, como você já pode imaginar, não foi tão justa assim. Esses lutadores não são fracos, pelo contrário. Killian Dain, por exemplo, é um dos maiores nomes do wrestling, e os outros 2 também são conhecidos por sua força. Ainda assim, bastou que o leão mordesse a corda e puxasse com vontade para que os 3 simplesmente desistissem. Isso apenas prova a força impressionante desses felinos. O poder da mordida do leão, combinado com sua resistência física, foi suficiente para derrotar 3 lutadores de uma só vez. Mais uma prova de que, na natureza, os verdadeiros campeões de força não são os humanos. Número 15. Próxima foto. Por favor. Os animais podem até ser inteligentes, mas será que entendem a tecnologia? Gorilas são conhecidos por sua habilidade de utilizar ferramentas, mas um deles mostrou que também tem um certo interesse por smartphones. Em um zoológico nos Estados Unidos, um jovem visitante percebeu que um grande gorila estava observando seu celular com atenção. Então, ele decidiu mostrar algumas fotos de outros gorilas para ver como o animal reagiria. O que aconteceu em seguida foi incrível. O gorila ficou completamente vidrado nas imagens. Ele observava atentamente cada foto, e assim que o garoto trocava para outra, ele demonstrava interesse imediato. No final do vídeo, o gorila estava encostado no vidro, parecendo completamente envolvido com as imagens que estavam sendo mostradas. A lição aqui? Os adolescentes de hoje não estão apenas viciados em tecnologia, estão ensinando os animais a ficarem também. Brincadeiras à parte, essa é uma cena adorável e nos faz refletir sobre o que estava passando pela cabeça desse gorila. Será que ele realmente compreendia o que estava vendo? Ou será que ele apenas achava as imagens fascinantes sem saber o motivo? De qualquer forma, fica o desafio. Da próxima vez que for ao zoológico, tente fazer o mesmo. Quem sabe o gorila também não pede para ver suas fotos. Número 14. Eu quero meu chapéu.
Se tem uma coisa que deveria ser óbvia ao visitar um zoológico, é que você não deve entrar no recinto dos animais. Parece fácil de seguir, certo? Mas, infelizmente, algumas pessoas simplesmente ignoram esse alerta e acabam se colocando em situações perigosas. Foi exatamente isso que aconteceu no zoológico de Toronto, no Canadá. Durante uma visita, uma mulher acidentalmente deixou seu chapéu cair dentro do recinto dos tigres. Agora, a atitude mais lógica seria chamar um funcionário do zoológico para tentar recuperar o objeto, certo? Mas não. A mulher decidiu entrar sozinha no cercado sem nem pensar duas vezes. O problema? O tigre estava a poucos metros de distância e imediatamente focou nela assim que percebeu sua presença. O que salvou essa mulher de se tornar um lanche foi que o recinto possuía grades de proteção adicionais, impedindo que o tigre saltasse em sua direção. Mas isso não significa que o animal não estava pronto para atacá-la. Depois que ela pegou o chapéu e saiu do cercado, um homem que estava assistindo a cena simplesmente gritou para ela: "Sua idiota!" Não que a gente discorde da opinião dele, mas talvez ele pudesse ter expressado isso de forma um pouco mais sutil. Esse caso chegou a gerar possíveis acusações contra a mulher, pois entrar em um recinto como esse é considerado invasão de área restrita e pode trazer riscos tanto para os visitantes quanto para os próprios animais. A lição aqui é bem simples. Se você deixar algo cair dentro do espaço de um animal perigoso, simplesmente esqueça. Sua vida vale muito mais do que um simples chapéu. Número 13. Deixa eles brigarem. Se tem uma coisa que ninguém espera ver em um zoológico, é uma luta de animais. Claro, se fossem duas espécies rivais que, por algum motivo, acabaram no mesmo espaço, isso até faria sentido. Mas quando são dois animais da mesma espécie, dentro de um recinto monitorado, a coisa fica mais intrigante. Foi o que aconteceu nesse zoológico, onde dois gorilas começaram a se encarar de forma nada amigável. No início, os primatas estavam apenas caminhando pelo recinto, sem interagir muito um com o outro. Mas, de repente, em questão de segundos, eles partiram para a briga. E como você pode imaginar, dois gorilas brigando não é uma cena nada tranquila. Esses animais são incrivelmente fortes, e o impacto dos golpes entre eles foi suficiente para assustar completamente o público que assistia. Entre os espectadores, uma mulher entrou em pânico e começou a gritar repetidamente: "Onde estão os tratadores?" Ela queria que alguém interviesse para separar a luta. Mas vamos ser sinceros, como exatamente alguém conseguiria separar dois gorilas furiosos? Talvez com comandos verbais ou com técnicas específicas, mas não dá para simplesmente entrar lá e tentar separar os dois na força bruta. No final, foi um caso em que um momento tranquilo se transformou em uma verdadeira cena de luta digna de um filme de ação. Número 12. Fuga do zoológico. Alguns animais simplesmente não aceitam viver presos. Seja qual for a razão, algumas criaturas passam a vida tentando escapar dos seus recintos. Não importa o quão difícil a missão possa parecer. E se você acha que apenas mamíferos e aves tentam fugir de zoológicos, pense de novo. Porque esse fugitivo improvável foi um polvo. Sim, um polvo. O vídeo mostra o momento exato em que um desses animais tenta uma fuga digna de um filme de espionagem. Usando suas ventosas, ele se agarra à parede de vidro do tanque e começa a se puxar para fora da água, subindo centímetro por centímetro. Inicialmente, os visitantes acharam tudo divertido, pois não acreditavam que ele realmente conseguiria escapar. Mas acredite, nunca subestime a vontade de liberdade de um animal. Depois de um tempo escalando o vidro, o polvo conseguiu se jogar para fora do tanque e caiu no chão. Foi só nesse momento que as pessoas finalmente perceberam a gravidade da situação e pensaram: talvez seja melhor chamar um tratador. Ah, humanos, sempre demorando para agir. Felizmente, a equipe do zoológico chegou rapidamente e capturou o polvo, colocando-o de volta no seu tanque antes que ele pudesse ir muito longe. Mas com certeza, quem presenciou essa cena terá uma história inesquecível para contar. Número 11. Esse é meu. Existem muitas regras na natureza, mas uma das principais é: se você for roubar algo de um animal maior, certifique-se de que ele não perceba. Nesse zoológico, um orangotango estava tranquilamente aproveitando sua refeição, segurando uma banana na boca, quando um macaco prego decidiu que queria um pedaço. Mas em vez de pedir educadamente, como se isso fosse possível, o macaquinho simplesmente tentou roubar a banana direto da boca do orangotango. Péssima ideia.
O orangotango imediatamente agarrou o ladrão pelo topo da cabeça e o puxou para si, segurando-o firmemente. A cena cortou nesse momento, então não sabemos o que aconteceu depois, mas considerando que orangotangos são incrivelmente fortes, o pequeno macaco definitivamente aprendeu uma lição nesse dia. Esse momento serve como um lembrete de que, apesar de terem uma aparência tranquila e brincalhona, os orangotangos ainda são animais selvagens e extremamente fortes. Se um deles decidir que você está invadindo seu espaço ou tentando roubar sua comida, é melhor sair correndo. Número 10. Gansos contra girafas. Agora temos outra briga de animais, mas essa aqui é um pouco inusitada. Dessa vez, os adversários eram um grupo de gansos contra 3 girafas. Sim, você ouviu certo. Gansos decidiram enfrentar girafas. A cena aconteceu no Brookfield Zoo, quando um grupo de gansos e suas famílias estava atravessando uma área próxima ao recinto das girafas. Os gansos estavam apenas seguindo seu caminho quando as girafas chegaram muito perto. Sentindo que sua família estava ameaçada, um dos gansos decidiu tomar uma atitude extrema. Ele voou para o alto e atacou as girafas. Sim, esse pequeno pássaro teve a audácia de enfrentar 3 criaturas gigantes sem medo algum. E adivinha só? Funcionou! As girafas, completamente surpresas, se afastaram rapidamente. E essa cena só prova uma coisa: gansos são criaturas absurdamente irritantes e corajosas. Qualquer um que já tenha lidado com um ganso agressivo sabe que eles são completamente destemidos, e agora até as girafas sabem disso. Número 9. Me dá um pouco. Quando os animais convivem com humanos por tempo suficiente em um zoológico, eles aprendem certos comportamentos que podem lhes trazer vantagens. Neste caso, um grupo de visitantes estava alimentando ursos e percebeu que os animais tinham desenvolvido um truque hilário para conseguir comida. Depois de alimentar 2 ursos, os visitantes olharam para o lado e viram um terceiro urso fazendo um gesto inesperado. Ele levantou uma das patas dianteiras e acenou para os humanos, como se estivesse pedindo comida de um jeito bem educado. A reação das pessoas foi de pura risada, e não dá para culpá-las. O urso parecia uma criança pedindo um biscoito, demonstrando claramente que queria participar da refeição. Onde ele aprendeu esse truque? Ninguém sabe. Mas, considerando que ele foi recompensado com comida, podemos apostar que esse urso jamais passará fome enquanto houver visitantes por perto. Número 8. O que é isso? Sabe quando você encontra um animal estranho e fica em dúvida se deve se aproximar ou fugir? Pois bem, isso também acontece no reino animal. No vídeo a seguir, um grupo de gibões estava em seu recinto quando um ouriço apareceu perto da grade. A reação dos gibões? Pânico total. Cada vez que o pequeno ouriço se movia, os gibões se afastavam rapidamente, como se estivessem diante de um monstro desconhecido. Um deles, mais corajoso, chegou perto, mas ao menor sinal de movimento do ouriço, ele saiu correndo para a árvore mais próxima. É hilário pensar que um grupo de primatas, ágeis e fortes, ficou aterrorizado por um animalzinho espinhoso que nem ao menos os atacou. Aparentemente, na natureza, o desconhecido é sempre assustador, até para os gibões. Número 7. Em 2 pernas. Uma das grandes diferenças entre humanos e outros primatas é o hábito de caminhar sobre 2 pernas. Claro, alguns macacos e gorilas conseguem andar eretos por curtos períodos, mas, no geral, eles preferem se apoiar nas mãos. A não ser que você seja esse chimpanzé específico. No zoológico, esse chimpanzé surpreendeu os visitantes ao caminhar de forma totalmente ereta, como se fosse uma pessoa. Ele não apenas andava sobre 2 pernas, mas também movia os braços de forma natural, sem se desequilibrar. E para deixar tudo ainda mais engraçado, no meio do passeio ele pegou uma banana, exatamente como um humano pegaria algo para comer. Se isso não for um alerta para um possível plano de dominação dos macacos, não sei o que é. Brincadeiras à parte, essa cena mostrou que os chimpanzés são extremamente inteligentes e podem desenvolver habilidades motoras bem avançadas. Quem sabe um dia não veremos um chimpanzé correndo uma maratona? Número 6. Briga de crocodilos. Agora voltamos para o mundo das lutas entre animais, mas dessa vez com 2 crocodilos. Diferente de outras espécies, crocodilos não se movem rapidamente durante uma luta. Eles se encaram por um tempo e então, lentamente, começam a se morder e a tentar se derrubar. Foi exatamente isso que aconteceu nesse zoológico. 2 crocodilos estavam frente a frente, prontos para resolver alguma disputa. O problema? Nenhum dos 2 parecia disposto a ceder.
A luta se desenrolou de forma tensa e lenta, com várias tentativas de mordida e intimidação. Eventualmente, os dois pararam e se afastaram sem um vencedor claro. Mas fica a questão: o que teria acontecido se um dos dois tivesse decidido lutar até o fim? Melhor não descobrir. Número 5. O urso dançarino. Ursos são animais incríveis, mas você já viu um urso que sabe dançar? Neste zoológico, um urso polar decidiu entreter o público ao fazer uma série de movimentos ritmados, como se estivesse seguindo uma música imaginária. Ele balançava o corpo, se movia para frente e para trás, e até fazia gestos que pareciam coreografados. As crianças que assistiam ficaram maravilhadas, rindo e se divertindo com o show inesperado. Agora, a pergunta que fica é: onde esse urso aprendeu esses passos? Será que ele já assistiu a alguma apresentação de dança antes? Seja como for, se algum produtor do programa Dança dos Famosos estiver assistindo, já temos um candidato para a próxima temporada. Número 4. Gansos continuam sendo irritantes. Se há uma verdade absoluta sobre a natureza, é que gansos são irritantes. E um rinoceronte descobriu isso da pior forma. No zoológico, um rinoceronte estava tranquilamente pastando quando se aproximou um pouco demais de um grupo de gansos. Os pássaros, em vez de simplesmente se afastarem, começaram a gritar e a bicar o rinoceronte, tentando afastá-lo à força. O resultado? O enorme rinoceronte entrou em pânico e saiu correndo. Isso mesmo. Um dos animais mais poderosos e pesados do planeta foi intimidado por um bando de gansos barulhentos. A moral da história: nunca subestime um ganso. Eles podem assustar até um rinoceronte. Número 3. Os cisnes gentis. Geralmente, pássaros como cisnes e gansos não são conhecidos por sua gentileza, mas essa história pode mudar sua percepção sobre eles. Neste zoológico, visitantes registraram um comportamento surpreendente entre um grupo de cisnes negros e alguns peixes koi. Em vez de atacá-los, os cisnes estavam pegando comida e dividindo com os peixes, alimentando-os voluntariamente. Isso foi completamente inesperado, pois pássaros geralmente comem peixes, e não o contrário. Especialistas explicaram que isso não era um comportamento treinado. Os cisnes começaram a fazer isso por conta própria, porque ao mergulharem a comida na água para amolecê-la, perceberam que os peixes vinham comer junto. E assim nasceu uma relação improvável: cisnes alimentando peixes como se fossem seus próprios filhotes. Número 2. O macaco dançarino. Já tivemos um urso dançarino, mas agora é a vez de um macaco que adora breakdance. No Calgary Zoo, uma câmera captou um gorila girando sobre si mesmo, chacoalhando os braços e até pulando em um ritmo próprio. A parte mais engraçada? Ele parecia estar completamente envolvido na dança, mas do nada, ele simplesmente parou e voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Será que ele percebeu que estava sendo filmado e ficou com vergonha? Seja como for, esse foi um dos momentos mais divertidos do zoológico. Agora é hora do tópico curioso. Para o tópico curioso de hoje, vamos analisar essa imagem. Antes de mais nada, vale ressaltar que esta é uma reconstituição de um evento que supostamente aconteceu na Rússia. Segundo relatos, um leão teria escapado de um zoológico do país e vagado livremente por uma cidade próxima por 4 horas. Espero que não seja preciso explicar o quão perigoso isso foi. Mesmo sendo um leão de zoológico, ele ainda é um felino gigantesco, poderoso o suficiente para enfrentar qualquer humano que cruzasse seu caminho. E o pior: se fosse provocado ou se sentisse ameaçado, poderia entrar em um estado de fúria e representar um risco ainda maior. Além disso, leões são incrivelmente velozes, o que tornaria a captura uma tarefa nada simples, principalmente em ruas cheias de obstáculos. De acordo com os relatos, a polícia conseguiu conter o leão, o que é um alívio, pois ninguém gostaria de enfrentar um ataque desses. E se me permitem uma piada, esse tipo de situação realmente poderia ferir o orgulho de qualquer um. E como sempre, quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. A fuga e o retorno. Agora o momento final desta lista. A fuga mais sem sentido da história dos zoológicos. Um hipopótamo conseguiu escapar de seu recinto e passou pelo portão de segurança, chegando até a área externa do zoológico. Considerando que hipopótamos são extremamente perigosos, isso poderia ter sido uma situação muito séria. Mas, para surpresa de todos, o hipopótamo olhou ao redor por alguns instantes e decidiu voltar sozinho para dentro do zoológico. Isso mesmo,
Ele teve a chance de explorar a cidade, mas simplesmente desistiu e retornou para seu lar. A lição aqui? Às vezes a grama do vizinho não é tão verde assim. E aí, qual desses momentos de zoológico foi o mais impressionante para você? Tem algum outro incidente maluco que deveria estar nessa lista? Deixe seu comentário abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!